Olá, concurseiros! Eu sou o professor Alessandro Pinon, aqui da sua loja do concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil e que arrebenta aí nos concursos de polícias militares por todo o Brasil, perfeito? Eu estou aqui, professor Alessandro Pinon, para trabalhar com vocês esse aulão de Geografia da Paraíba, perfeito? Vamos trabalhar questões da Paraíba relacionadas à localização, a pontos extremos, aos limites, a questão das mesorregiões da Paraíba, trabalhando especificamente ali as questões de vegetação, relevo, economia. Então nós vamos fazer um grande aulão, resolvendo alguns exercícios no final, tá? Para ajudar o concurseiro a conseguir essa grande aprovação no concurso da Polícia Militar da Paraíba. Vamos lá então? Falando de Paraíba, vamos primeiramente localizar. Paraíba é um estado que se localiza na região nordeste do Brasil, logicamente, professor, mas ele localiza-se, tá, no extremo leste do Nordeste, tá, concurseiro? Então a Paraíba localiza-se no extremo leste do Nordeste ali, no extremo leste. Perfeito. Tá? Vai até ter características importantíssimas, dele se localizar no extremo leste, em relação à posição geográfica. Isso facilita muito a exportação e importação, com a América do Norte, com a África, com a Europa. A logística de exportação também interestadual é muito importante aí, haja vista que muito próximo aí, João Pessoa, das capitais como Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e também Recife, aqui no Pernambuco. Então você tem uma logística muito interessante, tá? Muito interessante nesse quesito. Olha só, essa localização, no extremo leste do Nordeste, facilita, dá boas condições aqui, concurseiro, para essas exportação e importações na América do Norte e Europa, além de trabalhar também essa logística, olha aqui, presta bem atenção, essa logística, trocando aqui, beleza? Agora sim, para a distribuição, dos produtos na região Nordeste, uma forte conexão com o Natal e também com Recife, beleza? Agora, a nível mundial, observe bem, como é que eu posso localizar, fazer essa localização geográfica a nível mundial da Paraíba e automaticamente do Brasil? Aqui em destaque está o Brasil, e lá no extremo leste está a Paraíba. Então eu posso dizer assim, bem aqui passa a linha do Equador, passa a linha do Equador, e a linha do Equador divide o mundo em hemisfério, aqui hemisfério norte ou setentrional e hemisfério sul ou meridional. Então eu posso afirmar tranquilamente, concurseiro, que a Paraíba e o Brasil, mas a Paraíba em si, totalmente localizada no hemisfério sul do planeta. A Paraíba totalmente localizada no hemisfério sul. Vem aqui, então, no hemisfério sul, e ao sul nós podemos chamar de meridional, tá? Meridional. Então, se cair numa prova, por exemplo, que a Paraíba, o estado paraibano, está localizado totalmente na parte setentrional do planeta, está errado. Agora, se falar que está localizado na parte meridional do planeta, aí está correto do globo. Perfeito? Tranquilo? Outra situação importante para concursos públicos, olha só, bem aqui, passa um meridiano, o meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano divide o mundo desta vez na parte aqui, concurseiro, oriental, e na parte ocidental, oriental e ocidental. Então fica na cara, concurseiro, o quê? Que a Paraíba e o Brasil também está situado totalmente no hemisfério ocidental. Então, se cair um item falando assim, que o estado da Paraíba está localizado na parte meridional, na parte meridional e ocidental do globo, correto, corretinho, perfeito? Por isso a importância aqui desse estudo que nós estamos fazendo, desse aulão, tá? Extremo oriental do continente, realmente, localização extremo oriental do continente, tá? A Paraíba está no extremo da América do Sul,
tá? Mais para leste, perfeito? Aqui na imagem a gente consegue observar, né, algumas das importantes cidades, né? A capital, logicamente, João Pessoa, mas aqui na zona da Mata Paraibana, mas adentrando aqui, olha, um pouquinho no Agreste, né? No Agreste, Juazeirinha, que Esperança, né? Mais para o interior aqui, Cajazeiras, Souza, né? Que fazem parte aqui do sertão, né? Da Paraíba. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, somente essa localização, né? E a importância da localização geográfica para as exportações e importações, para a dinâmica, né? Também comercial regional, na medida em que tem esse contato com Natal e com Recife, tá? Para articular essa dinâmica comercial. Perfeito, concurseiro? Outro ponto importante aqui são as coordenadas geográficas. Tá? As coordenadas geográficas, tá? Nós vamos especificar no estado da Paraíba. Ó, essas coordenadas aqui, tá? Latitude e longitude são do estado paraibano, Antes de eu explicar isso aqui, tá? Vamos entender o que é a latitude e a longitude, para eu poder trabalhar em cima da Paraíba, perfeito? Então é fácil entender, olha só, vou primeiro aqui na latitude. O que é a latitude? A latitude é uma medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao Equador. Por exemplo, se eu estou aqui na Antártica, por exemplo, né, num pontinho aqui na Antártica, voltando aqui, tá? Se eu estou aqui na Antártica, tá? A minha distância da Antártica até a linha do Equador é a minha medida de latitude. Tá? Se eu estou bem aqui, olha, no mundo, na Austrália, por exemplo, a minha distância da Austrália para a linha do Equador é a minha latitude. Então, a latitude ela varia na vertical, certo? É uma medida em graus, porque a Terra ela não é plana, né? Ela é curva, por isso que a medida dela é em graus. Perfeito, professor. Quer dizer, então, que o que está escrito aqui de latitude, né, é a distância da Paraíba para o Equador? Correto, concurseiro. É a distância da Paraíba para o Equador, basicamente. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? 6 graus, 2 minutos e 12 segundos. E 8 graus, 19 minutos e 18 segundos sul. Tá vendo, concurseiro? Como a Paraíba está totalmente ao sul, ó, é tudo sul aqui, ó, meridional. Perfeito? Então, quer dizer que aqui é 0 no Equador, é zero, né? Perfeito. Aí vai baixando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou na Paraíba, né? Já no finalzinho dela, ó, quando chegou em 6, ela está entre 6 e 8 graus, basicamente, de latitude. Olha para cá, olha só para essa imagem do Brasil, olha aqui, né? A latitude é a distância do ponto ao Equador, né? Ao Equador, tá bem aqui, olha, latitude 0 no Equador, bem aqui tá passando a linha do Equador no Brasil, olha aí, concurseiro. Perfeito. Paraíba tá bem aqui, ó, vem Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, bem aqui esse ponto, ó, bem aqui a Paraíba. Opa, professor, a Paraíba aqui nesse mapa tá entre o grau 5 e o grau 10. Pois é, ela fica entre 6 e 8. Entre 6 e 8, né, graus, basicamente, de latitude. Né? Essa distância da Paraíba para a linha do Equador é a minha medida de latitude. Entre 6 e 8, basicamente, essa medida de latitude. Perfeito? Deu para compreender aí essa latitude? Não são latitudes elevadas, né? Quanto mais próximo aí do Equador, né, automaticamente a ideia de ocorrer uma temperatura maior, mas aí tem outros elementos do clima que acabam influenciando, como o relevo, a condição do Planalto da Borborema, né, que também influencia na questão climática, a questão da proximidade com o mar, a maritimidade, o tropical úmido da zona da mata, né, lá da Paraíba. Então, são outros fatores, a atuação da massa de ar, são outros fatores que acabam influenciando no clima ali da Paraíba. Perfeito? Então, beleza, professor. Latitude da Paraíba, essa questão, entre 6 e 8, acredito que deu para entender.
Agora, a longitude, o que que é? A longitude, o que que é? É o seguinte, se a latitude é a distância do ponto ao Equador, a longitude é a distância do ponto ao meridiano de Greenwich. Ao meridiano de Greenwich. Então, certamente que da Paraíba até Greenwich, você vai ter basicamente aqui embaixo, ó, entre 34 graus e 38 graus. Leste-oeste. Oeste, professor, ainda há pouco você explicou para a gente o seguinte, que a Paraíba e o Brasil está totalmente no hemisfério oeste, né? Totalmente nesse hemisfério ocidental. Por isso o W aqui, olha, para oeste, tá? Para oeste. Beleza, então, bem aqui, olha, a distância, perfeito? Da longitude entre 34 e 38. Tá? Perfeito, então? Tranquilidade? Isso aí. Vamos lá. Outra situação importantíssima aqui, ó, para trabalhar em concursos públicos é a questão dos limites da Paraíba, né? A Paraíba faz aí limites com basicamente 3 estados e mais o Oceano Atlântico. O seu limite aqui ao norte, o Rio Grande do Norte, ao sul, Pernambuco e a oeste o Ceará. Então, tá bem aqui, ó, descrito aqui, ao norte aqui, o Rio Grande do Norte, beleza, professor? Ao sul, Pernambuco, a leste, o Oceano Atlântico, lá para leste, e a oeste, o estado do Ceará. A oeste, estado do Ceará. Perfeito? Aqui, o Planalto da Borborema. Ele não está situado apenas, na Paraíba, mas também aqui nos outros estados. Nós vamos especificar quando trabalharmos a mesorregião da Borborema. Perfeito? Então, aí os limites aí da Paraíba, bem tranquilo, né? Além dos limites, outro ponto interessante são os pontos extremos, né? Tem uma questão aqui bem interessante para cair em concursos públicos nessa parte mais física, né? O ponto extremo de Ponta de Seixas, né, que é justamente o ponto extremo mais a leste do Brasil, coincide com o ponto extremo, né, mais a leste da Paraíba. Sem dúvida, a alternativa seria correta, tá? Por isso que eu coloquei aqui, concurseiro, o mapa, né, de pontos extremos do Brasil e o mapa de pontos extremos, né, da Paraíba, para você absorver que o ponto extremo a leste do Brasil é o mesmo ponto extremo a leste da Paraíba, que é o Ponta de Seixas, tá? Que é o Ponta de Seixas. Perfeito? Bom, especificando um pouco mais essa questão, concurseiro, tá? O ponto extremo ao norte é a Serra do Vale. Bem aqui, ó, Serra do Vale. Beleza. Ao norte, a Serra do Vale. Belém do Brejo do Cruz. Ao sul, outra serra, Serra Pau d'Arco, São João do Tigre, a localidade. Ao leste, o Ponta de Seixas, esse aqui que pode cair em provas, tá? Ponta de Seixas, no caso já em João Pessoa. E a oeste, né? A oeste, já, né, com o estado do Ceará, você vai ter a Serra da Areia, Cachoeira dos Índios. Bom, então deu para você observar que na questão dos pontos extremos, né, você tem, olha, ao norte, Serra, ao sul, Serra, a leste, o Ponta de Seixas, que é mais tranquilo fixar, e a oeste, Serra. Então, fora a Ponta de Seixas, todas as outras são serras, né? Ponta de Seixas já fica ali no litoral atlântico paraibano. Tranquilidade, então? Beleza pura? Vamos lá, vamos para cima aqui, ó.
Eu coloquei primeiramente essa modificação que o IBGE fez em 2017, para depois a gente poder destrinchar essas mesorregiões, tá, concurseiro? Apesar de ele ter feito essa atualização, uma pequena mudança que ocorreu nas mesorregiões, tá, mas é bastante utilizada e ainda pode se utilizar também o conceito de mesorregiões, que é bastante popularizado, ainda mais dentro do estado da Paraíba, né? Que há a denominação sertão, por exemplo, a denominação agreste paraibano, né? Beleza? Então, quer dizer, nessa mudança que ocorreu, ó, antigas mesorregiões da Paraíba e aqui novas regiões geográficas intermediárias da Paraíba. O que aconteceu foi que as mesorregiões mudaram a denominação para regiões intermediárias. Intermediárias, isso que aconteceu, né? Beleza, então estou só fazendo esse alerta aqui, antes de começar o trabalho das mesorregiões, que eu vou classificá-las, vou caracterizá-las na questão da vegetação, do relevo, da economia. Perfeito? Tá? Então, o que aconteceu lá, professor, que você está atualizando? Ó, mesorregiões foram transformadas em regiões geográficas intermediárias. É isso. Mesorregião é região geográfica intermediária. Tá? Mudanças nos municípios alteram o tamanho da divisão. Sem dúvida. O que aconteceu aqui, concurseiro? O que aconteceu? Nós temos as mesorregiões, né, antigas. Mata, Zona da Mata Paraibana, Agreste Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano. Perfeito? Perfeito. Observe agora nas novas regiões geográficas intermediárias. Observou? Continuaram 4 também, professor. Não mudou o número, continuam 4. Quando era mesorregiões e as regiões geográficas intermediárias, também são 4 regiões geográficas intermediárias. Isso aí não mudou o número. Beleza. O que vai mudar é o tamanho de cada uma. É o tamanho de cada uma. E se muda o tamanho, certamente que muda o quantitativo de municípios incorporados por cada região geográfica intermediária. Tá? Beleza? Olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo. Tá? Vamos bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, ó. Nome da cidade polo. Tá? Mudança dos municípios altera o tamanho da divisão. Perfeito. E nome da cidade polo, como por exemplo Campina Grande. Campina Grande e aqui João Pessoa. Cidade polo ali, né, no caso da Mata Paraibana é João Pessoa, então se transformou em João Pessoa. A mesorregião que antes era Zona da Mata Paraibana, né, se transformou em região geográfica intermediária, né, de João Pessoa. No caso aqui, olha, o que era o Agreste Paraibano e a Borborema virou uma só Campina Grande. Virou uma só Campina Grande. Então as duas, o Agreste, né, o Agreste Paraibano e a Borborema se transformaram em uma região geográfica intermediária, que chama-se Campina Grande. Opa, professor, o senhor acabou de falar que realmente, né, o nome da região geográfica intermediária ganha o nome da cidade polo. Ganha o nome da cidade polo. Então, Campina Grande não era cidade polo. Aqui, Campina Grande é a cidade polo. Então, quer dizer que Borborema e Agreste Paraibano se transformou em Campina Grande. Pronto. Esse foi o critério lá do IBGE utilizado. Perfeito? Tranquilidade? E aqui, olha, o sertão paraibano, ele se subdividiu, né? Se subdividiu, né? Qual é, no caso aqui, a cidade polo? Patos. Virou a região geográfica intermediária de Patos, né? E aqui, né, também, no caso da última, o sertão paraibano se dividiu em duas regiões geográficas, né, intermediárias,
né, de Souza e Cajazeiras, tá? Então, não há nenhum problema nisso aqui, não há nenhuma confusão, tá? Apenas foi uma mudança, o IBGE ele faz essas reformulações que objetiva o planejamento do território por todo o Brasil, e lá na Paraíba ocorreu essa atualização, tá? Mas, professor, pode trabalhar, né, as mesorregiões antigas? Pode, tranquilamente, como eu vou fazer o trabalho aqui nas mesorregiões antigas, certo? O importante é você absorver as características de cada mesorregião e depois atualizar, né? Depois atualizar, você entender que a mesorregião da zona da Mata Paraibana agora ganha o nome da cidade polo, que é João Pessoa, né? A mesorregião agreste paraibano, né, juntamente com Borborema, ganha uma só região geográfica intermediária, que é o nome polo da cidade, Campina Grande. E a do sertão, a mesorregião sertão, né, no caso, foi dividida em Patos e Souza Cajazeiras. Perfeito, né? O nome daquelas mesorregiões antigas agora se transformou em nome das cidades polos, né? Perfeito? Do sertão para o continente, Patos, Cajazeiras, Souza Cajazeiras e Patos, né? Souza Cajazeiras, Patos, Campina Grande e João Pessoa. Perfeito, fechou então, professor. Tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá. Então, aqui só está definindo o que eu acabei de explicar lá, ó. Mata Paraibana se tornou região geográfica intermediária de João Pessoa. O Agreste Paraibano e Borborema formam agora a região geográfica intermediária de Campina Grande. Tá? O Sertão Paraibano se subdividiu em duas regiões geográficas intermediárias, segundo Patos, Souza, Cajazeiras. Tranquilo? Beleza, então? Tá? Isso aí, concurseiro. Vamos arrebentar aí um aulão aqui, né? De certa forma, bem demonstrativo do nosso trabalho aqui da Loja do Concurseiro. Tá? A nossa grande equipe aqui da Loja do Concurseiro vai destrinchar com você, dentro da plataforma interna, tenho certeza, todas as características da geografia física e também da geografia humana. Perfeito? Aqui eu tenho a Paraíba com suas 4 mesorregiões geográficas, segundo o IBGE, né, concurseiro? E aí, do litoral para o continente, nós temos aí, né, a zona da mata, né, paraibana, a mata paraibana. Qual é a cidade polo aqui, concurseiro? Você sabe. João Pessoa. Então, na nova divisão do IBGE, né, essa mesorregião agora é a mesorregião de João Pessoa. No caso, é a região geográfica intermediária de João Pessoa. Tá vendo como aprendeu? É isso aí, perfeito. Tá? Mata Paraibana. Vamos trabalhar aí. Né? Depois vem o Agreste Paraibano. Lembra lá do Agreste Paraibano? Né? O Agreste Paraibano é a antiga mesorregião e a região geográfica intermediária do Agreste Paraibano, juntamente com a do Borborema, tá? Chama-se Campina Grande, né? Campina Grande, muito conhecida a cidade, muito procurada, né? Para as festas de São João. O maior São João do mundo é em Campina Grande. Tá? Perfeito. E aqui, concurseiro, nós vamos ter, né, o Sertão Paraibano, que vai se subdividir em Patos e Souza Cajazeiras. Olha só como é simples. Tá? Tranquilidade. A partir de agora, então, concurseiro, vamos trabalhar um pouquinho dessa mata paraibana, cuja cidade polo é João Pessoa. E aí falou de João Pessoa, falou basicamente nesse litoral praiano, né, de João Pessoa, com mais de 50 praias ali ao longo de todo o litoral da Paraíba, mais de 50 praias, né, são cerca de 133 quilômetros ao longo, né, do litoral paraibano. E isso aqui acaba representando, de certa forma, uma grande atividade econômica, que é o turismo, né? O turismo movimenta aí o setor hoteleiro, comércio, serviços, a cidade, né, como um todo.
correto? Então, o turismo aqui não deixa de ser uma atividade econômica muito importante. Outra atividade econômica importante, além do turismo, né, nessa mata paraibana, na zona da mata, tá, é também o açúcar, né? É a agroindústria, né, do álcool, por exemplo. Isso aí é histórico, desde o período de ocupação do território, ocupação e povoamento do território, desde a época na qual, né, a Paraíba pertencia aí, né, à capitania de Itamaracá. Então, desde aquele período, o açúcar já é tradição. Então, hoje nós temos ainda essa tradição, né, da agroindústria, né, sucro-alcooeira, do álcool, né, ao longo aí. Além disso tudo, né, você tem também a pesca, muito forte, a pesca marinha, ao longo desse litoral, e principalmente a pesca da lagosta. Olha só, concurseiro, né? Nós temos que saber fazer essa casadinha entre a geografia física e a geografia humana. Né? Entre a geografia física, então, nós trabalhamos a questão da caracterização, mas sempre verificando essa questão econômica, essa questão humana é importante. Tá? Ó, agroindústria sucro-alcooeira, né? A extração mineral também é forte nessa região aí, né? A extração mineral, tá? O granito, o calcário, né? São minerais extraídos aí na região da Mata Paraibana, tá? A pecuária também, turismo, né? E agricultura. Perfeito? Beleza, então? Essa região aí da Mata Paraibana, tá? Que segundo a nova denominação do IBGE, é a região geográfica intermediária de João Pessoa. Beleza? Turismo, a questão da agroindústria do álcool, tá? Extração mineral, a pesca da lagosta. Perfeito? Aí ao longo. Bom, já que estamos então na Mata Paraibana, estamos ao longo do litoral, e o litoral ganha uma característica climática interessante. Essa região da zona da mata, próxima do mar, ela tem um clima mais tropical úmido, mas esse contato com a maritimidade, a umidade vem do mar, né? E onde você tem o maior quantitativo de umidade, ocorre também, né, um maior índice pluviométrico de precipitação. Então, o quantitativo de chuvas, a região onde chove mais na Paraíba, sem dúvida nenhuma, será aquela que está próxima do litoral com maior umidade. Se a gente pegar qualquer mapa aí de índice pluviométrico em toda a Paraíba, você vai verificar que o maior quantitativo está próximo do litoral, na zona da Mata Paraibana, tá? Perfeito? Então, por isso que eu coloquei bem aqui, olha, um clima, tá? Um clima tropical úmido, um clima tropical úmido. Lembrando que nem toda a Paraíba você vai ter esse clima tropical úmido. Você vai ter mais o interior, né, da Paraíba, onde nós encontraremos a questão do semiárido quente seco. Tá? Vamos explicar aí, né, ao longo. Perfeito, então o clima tropical úmido, a precipitação aí, olha, regime de chuvas abundantes ao longo do litoral, né? São índices pluviométricos altos, tá? Uma vegetação, né, de floresta tropical e litorânea, concurseiro, tá? E litorânea, isso aqui é histórico, né? Historicamente, nós tínhamos um grande quantitativo de Mata Atlântica ao longo desse litoral. A Mata Atlântica é a floresta tropical latifoliada, tá? Hoje bastante degradada nessa floresta tropical, perfeito? Associada aí com outro tipo de vegetação litorânea, que é a restinga, Perfeito? Tranquilidade, então? Bom, e esse relevo do litoral, professor? Qual é a feição geomorfológica desse relevo? Direto ao ponto, concurseiro, direto ao ponto, tá? O litoral da Paraíba tem, geomorfologicamente falando, 3 unidades básicas de relevo, tá? A primeira unidade básica são os tabuleiros, tá? Professor, o que são esses tabuleiros aí? Esses tabuleiros são baixos planaltos sedimentares. É nesses tabuleiros que tem aquela presença das falésias, concurseiro. Sabe aquelas falésias que tem grandes escarpas, né? Ou seja, grandes quedas, aquela frente aonde o mar arrebenta e leva à erosão,
ok? É isso aí que são os tabuleiros. Nesses tabuleiros você verifica essas falésias. Então lá na Paraíba, onde você verifica aquelas falésias, aqueles paredões, pode identificar como tabuleiros, que são baixos planaltos ali, né? Já, né? Nessa parte aí do litoral. Perfeito? Tranquilidade? Aí olha só, tabuleiros, eu estou falando dentro da mata, da zona da mata paraibana, que é essa parte mais aí, né? Próximo do mar, tá? E temos também outra unidade, a Baixada Litorânea. A Baixada Litorânea já é a parte mais próxima do mar, Baixada Litorânea mesmo. Então, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar dunas, você vai encontrar dunas associadas a essa vegetação de restinga e até mesmo lagoas, lagunas, né? Bacias lacustres, você vai encontrar ali. Perfeito? E planícies fluvio-marinhas. Olha como é fácil, concurseiro, olha como é fácil. Planície fluvio-marinha, ou seja, planície, rio chegando no mar. Rio chegando no mar, fluvio-marinhas. Tá? É uma área recortada do espaço, aonde o final, a foz do rio, o estuário do rio já vai se encontrando com o mar. Então, toda essa área é planície fluvio-marinha. Recapitulando, as três principais unidades de relevo aí da zona da mata paraibana, tá? Tabuleiros, onde encontramos as falésias, a Baixada Litorânea, onde encontramos dunas e também restingas e lagoas, e as planícies fluvio-marinhas, representadas, né, pelo final, pelo estuário dos rios, né, que já chegam no mar. Falando em rios e hidrografia está no programa, concurseiro, a maioria dos rios na Paraíba nascem no Planalto da Borborema. Esses rios que nascem no Planalto da Borborema, né, na região mais alta, eles vão desaguando para a direção do oceano, no que nós chamamos de uma drenagem para fora, de uma drenagem exorreica, drenagem para fora. Agora tem alguns rios que ganham outro direcionamento, como por exemplo o Rio Piranhas. Eles avançam sai da Paraíba e vai para o estado do Rio Grande do Norte, né? E de lá encontram o mar. Perfeito? Tranquilidade então? Beleza, hein, professor? Tranquilidade, mata paraibana, 3 unidades de relevo, clima do litoral, mata paraibana mais tropical úmido, com chuvas abundantes, presença de uma vegetação aí de mata atlântica, floresta tropical latifoliada e também de uma vegetação de restinga nesse litoral. A economia desse litoral, muito ligada ainda à atividade canavieira, a questão da agroindústria sucroalcooeira, né, da pesca da lagosta, do turismo, da extração mineral também nessa região. Perfeito, tranquilidade. E mais um detalhe, tá vendo esse litoral aqui, ó, da Paraíba? Esse litoral paraibano? Tá? Tem uma subdivisão aqui, né? O litoral norte e o litoral sul. E o cara que divide esse litoral é chamado de Rio Paraíba. Tá? Então o estuário, quando eu falar estuário, é o final do rio, concurseiro, tá? Então o estuário, tá, do Rio Paraíba, quando ele deságua no mar, ele divide o litoral norte e o litoral sul. Tá? A capital, João Pessoa, ela situa-se no litoral sul da Paraíba. Perfeito? Beleza, beleza. Então foi aí a nossa zona da mata. Aqui, olha, o agreste paraibano. Tá? O agreste paraibano já é aquela mesorregião, certo? Intermediária, uma região intermediária aí entre a zona da mata e o Borborema, né? E a questão do sertão aqui, uma parte mais intermediária. É o agreste aqui, ó, é o agreste. E aí, concurseiro, essa parte do agreste, por ser uma região intermediária, tá, vai possuir algumas características, tá? Tanto da parte da zona da mata, quanto também dessa parte aqui da Borborema, né? Da parte aqui um pouquinho mais do sertão. O agreste, aqui no agreste, ele é uma região um pouco mais úmida,
onde nós temos os chamados brejos, né? Os chamados brejos. Por isso que nessa região nós temos o desenvolvimento de uma policultura. Tá? Nós temos, é cada vez mais comum o binômio gado-agricultura no agreste da Paraíba também, tá? Olha só, porque lá a gente se desenvolve nessa questão mais úmida também o feijão, o milho, o abacaxi, o fumo, o inhame, a mandioca, frutas, legumes diversos, né? Prestando-se também a criação de gado. Então, cada vez mais esse binômio gado e agricultura é forte no agreste paraibano. Tá? Ainda situa-se o agreste como uma região de fornecimento de alimentos, por conta dessa policultura muito forte aqui na região. Tranquilidade? Perfeito? Então, olha só, é uma parte intermediária do estado, está na parte intermediária. O seu relevo é fundamentado principalmente nas depressões. Depressão. Olha o que vai acontecer. Bem aqui no Planalto da Borborema, né? Nós temos basicamente 4 unidades de relevo: montanha, planalto, depressões e planícies. Montanha, planalto, depressões e planícies. Então, no Borborema, nós estamos aqui no planalto. Aí depois do planalto vem as depressões do agreste e depois do agreste vem as planícies da zona da Mata Paraibana. Olha só como é simples, né? Então, professor, quer dizer, por essa lógica, as depressões é a parte intermediária entre o planalto e a planície. E essa parte intermediária quem é? É o agreste. Então é por isso, concurseiro, que você tem predominantemente depressões aqui na região do agreste. Você tem depressões aí. Perfeito? Essas depressões são formadas por rochas antigas, tá? Por rochas cristalinas, tá? Isso aí, essas rochas cristalinas, elas são oriundas do período pré-cambriano. O período pré-cambriano é o período mais antigo da era geológica, tá? E essas rochas são desse período pré-cambriano, com escarpas abruptas da Borborema. Isso quer dizer o quê? Que as escarpas, aquela parte de descida, é como se você está na serra, né? Tem aquela descida, né? Não pode cair ali naquela serra, aquilo ali é chamado de escarpa. Tá? Então, escarpas abruptas da Borborema, ou seja, as escarpas abruptas da Borborema já adentrando no território do agreste. O agreste ainda possui um pedaço aqui dessas escarpas, dessas depressões da Borborema. Perfeito? Tá dando para entender aí direitinho essa questão? Beleza, ó, escarpas abruptas aí da Borborema. Então, o clima aí não é um clima tão úmido mais. Você tem os brejos úmidos, certamente, tá? Mas veja que já se afastou um pouco mais do litoral. Então, quando se afastou um pouco mais do litoral, esse clima aqui ele é um pouco mais tropical típico. Já possui uma estação mais úmida, chuvosa e outra mais seca, tá? Perfeito? Ó. Por isso coloquei aqui o tropical típico. Precipitação diminui, tornando o clima mais seco. Longa estiagem. Entendi. Então aqui, professor, no litoral as chuvas eram abundantes. Aqui as chuvas já diminuíram, trazendo então para o agreste, tá? Um período mais seco. Perfeito? Tranquilidade então? Beleza, olha só, a vegetação, transição entre a mata úmida e a caatinga. Você pode encontrar aqui a caatinga no agreste, para essa parte mais ocidental, mais oeste, né? Já no contato com o Borborema, e já para o contato aqui com a zona da mata, você pode encontrar essa Mata Atlântica, a situação mais de floresta, mais parecida com a floresta tropical. Beleza? Tá? Então é uma região mesmo de transição, né? Essa questão é uma região mesmo de transição. Tranquilo? Próximo slide. Tá? Olha só, nossa mesorregião, Borborema aqui, olha, situada mais ao centro do estado da Paraíba, é aqui que nós vamos encontrar
né, as terras mais elevadas do estado. Inclusive no município de Maturéia, você encontra o Pico do Jabre, né? O Pico do Jabre é o pico mais elevado aí da Paraíba, certo? Com mais de 1.000 metros aí de altitude. Perfeito? Tranquilidade então? Beleza, olha só, então nós temos aqui o relevo do Planalto da Borborema, né, que é esse conjunto de terras elevadas. E aí, concurseiro, nós vamos ter uma característica importante, né? Porque esse Planalto da Borborema, ele tem uma dinâmica bem interessante física, né? Essa parte mais a leste, né, do Planalto da Borborema, né, ocorre aí as chamadas chuvas orográficas, aquelas chuvas de relevo, né? Por quê? Os ventos úmidos vêm do mar, do oceano, né, bate nesse planalto, nesse anteparo e sobe. Quando essa umidade sobe por causa do planalto, né, cai a temperatura. E caindo a temperatura, né, vai cada vez mais essas partículas se aproximando até ocorrer a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido. Então quer dizer que as precipitações ocorrem aqui por conta do relevo, nessa parte mais a leste, é a chamada chuva orográfica ou de relevo, nessa região aqui. Perfeito? Então tem uma parte que chove para esse lado, agora para o outro lado do Planalto, para a parte mais oeste, já chegando para o sertão, basicamente, você não vai ter essas chuvas significativas. Você vai ter um período mais aqui, né, de escassez, um período mais de estiagem das chuvas, né? Na física é o que nós chamamos de barlavento e sotavento. O barlavento é com chuva, como ocorre para a parte leste do Borborema, chuvas orográficas. E aí depois que ocorrem as chuvas, vem o sotavento, né? Só o vento mesmo que passa aqui, né? E aí ocorre uma escassez, uma estiagem significativa, tá? Beleza? Então, tranquilidade. Então, vou ter um clima, né, tropical ao leste, que é para esse leste, tá? Onde você ainda tem essas chuvas orográficas, e o restante semiárido, quente e seco, já pro outro lado aqui, ó, já em contato com o sertão, tá? Perfeito? Por isso que vai predominar aqui, olha, principalmente uma vegetação de caatinga, né? A vegetação de caatinga, onde predomina aqui o clima semiárido, o clima quente e seco, tá? A caatinga é uma vegetação herbácea arbustiva, né? Uma vegetação herbácea arbustiva. Essa terminação aqui, olha, de origem indígena significa mata branca, caatinga, mata branca, né? Perfeito? Onde nós encontramos aí as plantas xerófilas, né? Plantas adaptadas ao clima seco, Perfeito? Perfeito. Então, ó, precipitação aqui, ó, o leste recebe chuvas, o leste lá, as chuvas orográficas, tá, do litoral, e o restante é mais seco, naquela dinâmica que eu te falei, né? Do Planalto é um anteparo, para esse lado aqui ocorre as chuvas, para esse lado aqui com menos chuvas, praticamente, né, uma estiagem. Beleza? E a economia aí do Planalto, né, você tem uma pecuária extensiva e outras culturas pontuais, como também o tomate, nas proximidades aí do Boqueirão, ok? Então tá aí o Borborema, né, a mesorregião da Borborema, do Planalto da Borborema. E agora, concurseiro, o sertão paraibano, né? O sertão paraibano, localização mais ao extremo oeste, aqui, olha, o extremo oeste do estado, né? Em comparação com os terrenos do Planalto da Borborema, aqui você vai ter terras mais baixas, mas essas terras mais baixas aí, medindo basicamente 250 e 300 metros, né, em relação à Borborema. Perfeito? Aqui sim, olha, o clima semiárido, quente e seco, com os rios aqui basicamente intermitentes, eles chegam a secar, né, no período do ano,
né? São intermitentes, são temporários os rios aqui nessa região. Precipitação, ó, chuvas muito escassas, falou clima semiárido, quente e seco, chuvas escassas, escassez e irregularidade das chuvas, né? E uma vegetação de caatinga, vegetação herbácea e arbustiva de pequeno porte. Tranquilo? A economia do sertão ela é basicamente muito pecuarista, muito da pecuária, mas rola o algodão, né? Algodão, cana-de-açúcar, arroz, feijão, milho, tá? Para subsistência em áreas onde o solo e o clima são favoráveis, ocorrendo ou não a irrigação. Então, realmente, você tem o feijão, você tem o arroz, né? Uma cultura mais, e o algodão, e uma cultura mais de subsistência no sertão nordestino, né? Muito para alimentação ali local. Lógico que um excedentezinho, né, é comercializado nas feiras e regiões próximas, mas é basicamente, tá, uma economia de subsistência. Destaque para a pecuária, né? A pecuária que também tem uma questão histórica, né? Quando no período colonial, quando os portugueses desenvolveram a atividade canavieira, que deu origem aos primeiros núcleos urbanos ao longo do litoral brasileiro, nordestino, tá? Esse açúcar era extremamente valorizado na Europa. E aí o que aconteceu? Esse açúcar valorizado na Europa, tá, tinha demanda, perfeito. Só que o gado estava também no litoral. E como aumentou o consumo, tiveram que aumentar a produção no litoral nordestino. E alguém tinha que ceder espaço para aumentar essa produtividade das terras, aumentando a plantação de cana. E quem cedeu espaço foi o gado, a pecuária, e ganhou o sertão. Por isso que você tem uma cultura muito ligada à sertaneja, à pecuária, né? A questão bem tradicional aí da pecuária. Beleza? Tranquilidade então, sertão paraibano? Perfeito. Olha só, concurseiro. Gostaria de mostrar aqui para vocês algo fantástico, né? Algo super. Agora o bicho vai pegar, como pegou em todos os estados que a loja do concurseiro, né, desenvolveu o seu trabalho. Uma equipe completa, uma equipe especialista em polícia militar. Você já está vendo aqui, ó, a carreira policial. PM do Tocantins, PM do Maranhão, diversas PM do Piauí, diversas PMs pelo Nordeste. A loja do concurseiro é a campeã em aprovação. Grande equipe, graças a Deus. E também você que está aqui conosco pode aproveitar aí, né, o curso completo da loja, né, para a Polícia Militar da Paraíba. Tá? É soldado PM, tá? Perfeito? Soldado da Polícia Militar. São videoaulas com teorias, exercícios, simulado, revisão de véspera online, mais apostila em PDF, né? Então, isso aqui faz parte de uma metodologia, né, muito forte aí no campo da EAD, que de certa forma a loja do concurseiro está na frente. São os simulados, o simulado da loja do concurseiro é muito especial, né? Você vai verificar isso, né? Os exercícios, né, as revisões de véspera, todo esse conjunto metodológico, né, juntamente com você, estudando manhã, tarde, noite, basicamente, aos finais de semana, isso aí leva realmente os concurseiros à aprovação, tá? Então tá aqui, olha, o valor, né, apenas R$ 277, o valor do nosso curso online, Polícia Militar da Paraíba, perfeito? Aguardamos você. Aqui nós estamos no aulão no YouTube, mas na nossa plataforma interna você vai ter todo o conteúdo. O curso é completo, todas as disciplinas completo, perfeito? Valeu? Beleza? Olha só, trabalhar alguns exercícios aqui em cima desse nosso aulão. Olha só como vai dar certinho aí os exercícios, veja bem. Temos aqui essa questão da FCC, tá? Mas aí de certa forma ela abrange essa parte das características físicas aí do estado da Paraíba. Bem interessante a questão, quer ver? Olha, presta bem atenção como foi tudo aquilo que a gente acabou trabalhando direitinho, ó. A maior parte do território é constituído por rochas antigas, tá? Muito resistentes, que fazem parte do complexo cristalino do pré-cambriano. Então, perfeito, concurseiro, realmente, a maior parte do terreno ali, ó,
da Paraíba, paraibano, é esse complexo cristalino. Até falei, né, da questão das rochas antigas, do período da era geológica pré-cambriano, era o mais antigo, lembra lá dessa questão? Tá aqui, olha só, rochas antigas, tá? Perfeito, então o item 1 está correto aí, ó. Agora olha só o item 2, concurseiro. Na frente escarpada oriental, ou seja, frente escarpada de descida, a frente escarpada descida. Na frente escarpada oriental, ou seja, para lá, ocidental para cá, oriental para lá, ocidental para cá. Então, na frente escarpada oriental da Borborema, ou seja, aquela parte que está de frente para o mar, né, que recebe os ventos úmidos, digamos, tá? São frequentes as chuvas denominadas frontais. Ah, não, professor, não foi isso que o senhor explicou. O senhor falou que essa frente escarpada frontal, lá a parte do Planalto da Borborema que fica, né, para o lado oriental, para o lado leste, ocorrem as chuvas orográficas de relevo e não frontal. As chuvas frontais, elas ocorrem a partir do encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, tá? Não é a ideia aí do Planalto. Então, o item aí está errado, Em inúmeros trechos do litoral sul, lembra que eu dividi? Qual é o elo de ligação ali? O Rio Paraíba, o estuário do Rio Paraíba, divide o litoral norte e o litoral sul. E aí no litoral sul, falei que a capital João Pessoa está nesse litoral sul. Tá? Inúmeros trechos do litoral sul paraibano são encontrados, tá, altos paredões escarpados com descida, as falésias que sofrem intensos ataques das águas marinhas. Lembra que eu falei dessa questão da degradação, do impacto, né? Ali no litoral, na parte litorânea, realmente, onde ocorrem as falésias, né? Os tabuleiros, onde constituem as falésias, tudo ali no litoral. Essa partezinha eu falei lá na zona da mata, mais próxima do litoral. Perfeito? Então, 3 correto, concurseiro, tá? Então, até agora 1 e 3 correto. Vamos lá. 4. Nas áreas sertanejas, já para o sertão, os solos são resultantes de forte intemperismo químico, em decorrência... Pessoal, concurseiro, é o seguinte: intemperismo químico está relacionado com a ação da chuva, tá? Então, tem bastante chuva nas áreas sertanejas? Lógico que não. O intemperismo físico, o físico que tem a ver com as variações de temperatura, tá? O físico, mas o químico não, no sertão não. Perfeito, lá no sertão é intemperismo físico, onde você pode encontrar os solos rachados. Então, errado lá, errado. Na porção centro-oeste da Paraíba, centro, né? Oeste. Centro pega ali a Borborema e para cá, né? Patos, né? Cajazeiras, Souza, Cajazeiras, né? O sertão. Na porção centro-oeste da Paraíba, a vegetação predominante é da caatinga. Tá coerente. Cujo aspecto varia conforme o grau de aridez do clima. Perfeito. Então, aí, olha só, concurseiro, tranquilidade, né? Alternativa correta, né? O item 5, tá? Então, eu tenho 1, 3 e 5 aí nas alternativas. E mais uma questão aqui, concurseiro, relacionado, tá, à questão do estabelecimento, tá? Do estabelecimento da região denominada Polígono das Secas, tá? Que é reconhecido pelo governo federal, beleza? Tá, então esta área abrange, qual é a área do Polígono das Secas? Tá?
Olha aqui, diz que é Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Está faltando quem? Está faltando Sergipe, está faltando Bahia, não pode ser. Uma área contínua que vai do Ceará até a Bahia? Não, tá tirando o Piauí da jogada. No Piauí também você tem área de polígono das secas. Os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, tem poucos estados aqui. Os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Tá faltando Piauí, tá faltando Ceará. Eita! Então só pode ser alternativa desde o Piauí, e aí o Maranhão fica fora, né? De certa forma, aí dessa região, né? Vai desde o Piauí, né? Grande parte, até o norte de Minas, do Piauí até o norte de Minas Gerais, né? Incluindo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, tá? Concurseiro, então aí, alternativa letra E. Tudo bem, concurseiro? Convidando vocês mais uma vez para fazer o curso completo, um curso com videoaulas teóricas, né? Exercícios, simulados, revisão de véspera, curso online e vai acompanhando também o material PDF, né? Toda a galera aí que já fez o concurso público conosco da Polícia Militar sempre elogia a nossa apostila PDF, os nossos simulados, as revisões de véspera, enfim, a loja do concurseiro está aqui com a sua equipe especialista em concurso para servi-lo, né, para cada vez mais colocar dentro da estrutura da segurança pública dos governos estaduais, profissionais cada vez mais competentes, né, estudando aqui conosco. Perfeito? Então está aqui, né, o nosso curso online, apenas R$ 277, o nosso valor, pague seguro, venha conosco. Venha conosco porque agora o bicho vai pegar. Muito obrigado, galera. Dê o like positivo aí no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!